Enquanto ela talvez dormia no silêncio da sua alcova solitária, Alfredo pensava nela e fazia já de longe 1000 castelos no ar. Um pintor não compõe na imaginação seu primeiro painel com mais amor do que ele delineava os incidentes da sua paixão e o feliz desenlace que ela não podia deixar de ter escusado é dizer que não entrava no espírito do solitário amador a ideia de que nela fosse uma mulher vulgar. Era impossível que uma mulher tão bela não fosse igualmente, em espírito, superior ou, melhor, uma imaginação etérea, vaporosa, com aspirações análogas às dele, que eram de viver como se poetisa. Isto devia ser nela, sem o que não se cansaria a natureza a dar-lhe tão aprimorado invólucro. Com estas e outras reflexões foi passando a noite, e já a aurora tingiu o horizonte sem que o nosso aventuroso herói tivesse dormido. Mas era preciso dormir e dormiu. O sol já ia alto quando ele acordou. Nela foi ainda o seu primeiro pensamento. Ao almoço pensou nela durante o trabalho, nela pensou ainda quando se sentou à mesa do hotel. Era a primeira vez que se sentia tão fortemente abalado, não tinha que ver, era chegada a sua hora. De tarde foi a mata-cavalos. Não achou ninguém à janela. Passou 3 ou 4 vezes por diante da casa sem ver o menor vestígio da moça. Alfredo era naturalmente impaciente e frenético, este primeiro revés da fortuna o pôs de mau humor. A noite desse dia foi pior que a anterior. A tarde seguinte, porém, alguma compensação lhe deu. Ao avistar a casa deu com um vulto de mulher à janela. Se não lhe dissessem os olhos, dizia-lhe claramente o coração que a mulher era nela. Alfredo ia pelo lado oposto, com os olhos pregados na moça e tão apaixonados os levava, que se ela os visse, não deixaria de lhes ler o que andava no coração do pobre rapaz. Mas a moça, ou porque alguém a chamasse de dentro, ou porque já estivesse aborrecida de estar à janela, entrou rapidamente, sem dar fé do nosso herói. Alfredo nem por isso ficou desconsolado. Tinha visto outra vez a moça, tinha verificado que era realmente uma formosura notável, sentia o coração cada vez mais preso. Isto era o essencial. O resto seria objeto de paciência e de fortuna. Como era natural, amiudaram-se os passeios a mata-cavalos. A moça ora estava, ora não estava à janela, mas ainda ao cabo de 8 dias não reparara no paciente amador. No 9º dia Alfredo foi visto por nela. Não se admirou de que ele já de longe viesse a olhar para ela, porque isso era o que faziam todos os rapazes que ali passavam, mas a expressão com que ele olhava é que lhe chamou a atenção. Desviou contudo os olhos por não lhe parecer conveniente que atendia ao desconhecido. Não tardou porém que de novo olhasse, mas como ele não houvesse desviado os seus dela, nela retirou-se. Alfredo suspirou. O suspiro de Alfredo tinha 2 sentidos. Era o primeiro uma homenagem do coração. O segundo era uma confissão de desânimo. O rapaz via claramente que o coração da bela não fora tomado de assalto, como ele supunha. Todavia não tardou que reconhecesse a possibilidade de pôr as coisas em bom caminho, com o andar do tempo, e bem assim a obrigação que tinha nela de não parecer namoradeira deixando-se ir ao sabor da ternura que naturalmente havia de ter lido nos olhos dele. Daí a 4 dias nela tornou a ver o rapaz, pareceu reconhecê-lo, e mais depressa que da primeira vez, deixou a janela. Alfredo desta vez enfiou. Um monólogo triste e a meia voz entrou a correr-lhe dos lábios fora, monólogo em que ele acusava a sorte e a natureza, culpadas de não terem feito e dirigido os corações de modo que quando um amasse ao outro se afinasse pela mesma corda. Queria ele dizer na sua que as almas deviam descer aos pares cá a este mundo. O sistema era excelente. Agora que ele amava a bela viúva, se amasse alguma velha desdentada e tabaquista, o sistema seria detestável. Assim vai o mundo. 5 ou 6 semanas correram assim, ora vê-la e ela fugir-lhe, ora não vê-la absolutamente e a passar noites atrozes. Um dia, estando em uma loja na rua do Ouvidor ou dos Ourives, não sei bem onde foi, viu-a entrar acompanhada da irmã mais moça,
e estremeceu. Nela olhou para ele, se o conheceu não o disse no rosto, que se mostrou impassível. De outra vez indo a uma missa fúnebre na Lapa, deu com os olhos na formosa esquiva, mas foi o mesmo que se olhasse para uma pedra, a moça não se moveu, uma só fibra do rosto não se lhe alterou. Alfredo não tinha amigos íntimos a quem confiasse estas coisas de coração. Mas o sentimento era mais forte, e ele sentia a necessidade de derramar o que sentia no coração de alguém. Deitou os olhos a um companheiro de passeios, com quem aliás não andava desde a aventura da Rua da Quitanda. Tibúrcio era o nome do confidente. Era um sujeito magro e amarelo, que se andasse naturalmente podia apresentar uma figura sofrivelmente elegante, mas que tinha o sestro de contrariar a natureza dando-lhe um jeito particular e perfeitamente ridículo. Votava todas as senhoras honestas ao maior desprezo, e era muito querido e festejado na roda das que o não eram. Alfredo reconhecia isto mesmo, mas olhava-lhe algumas qualidades boas, e sempre o considerará seu amigo. Não hesitou, portanto, em dizer tudo a Tibúrcio. O amigo ouviu lisonjeado a narração. É de fato bonita? Oh! Não sei como a descreva. Mas é rica, não sei se o é. Sei que por ora tudo é inútil. Pode ser que ame alguém e esteja até para casar com o tal primo, ou com outro qualquer. O certo é que eu estou cada vez pior. Imagino. Que farias tu? Eu insistia. Mas se nada alcançar? Insiste sempre. Já arriscaste uma carta? Oh! Não! Tibúrcio refletiu. Tens razão, disse ele, seria inconveniente. Não sei que te diga, eu nunca naveguei nesses mares. Ando cá por outros, cujos parcéis conheço, e cuja bússola é conhecida por todos. Se eu pudesse esquecer-me dela, disse Alfredo que nenhuma atenção prestar às palavras do amigo, já tinha deixado isto de mão. Às vezes penso que estou fazendo figura ridícula, porque enfim ela é pessoa de outra sociedade, o amor iguala as distâncias, disse sentenciosamente Tibúrcio. Então parece-me que deves continuar como hoje, e se daqui a algumas semanas mais nada houveres adiantado, fala-me porque eu terei meio de te dar algum conselho bom. Alfredo apertou fervorosamente as mãos do amigo. Entretanto, continuou este, seria bom que eu a visse, talvez que, não estando namorado como tu, possa conhecer-lhe o caráter e saber se é frieza ou soberbo que a faz até agora esquiva. Interiormente Alfredo fez uma careta. Não lhe parecia conveniente passar por casa de Nela acompanhado de outro, o que tiraria ao seu amor o caráter romântico de um padecimento solitário e discreto. Era entretanto impossível recusar nada a um amigo que se interessava por ele. Convieram em que iriam nessa mesma tarde a Mata-Cavalos. Acho bom, disse o namorado alegre com uma ideia súbita, acho bom que não passemos juntos. Tu irás adiante e eu um pouco atrás. Pois sim. Mas estará ela à janela hoje? Talvez, estes últimos 5 dias tenho-a visto sempre à janela. Oh! Isso é já um bom sinal. Mas não olha para mim. Dissimulação, aquele anjo? Eu não creio em anjos, respondeu filosoficamente Tibúrcio, não creio em anjos na terra. O mais que posso conceder neste ponto é que os haja no céu, mas é apenas uma hipótese vaga. Capítulo 4. Nessa mesma tarde foram os dois a Mata-Cavalos, na ordem convencionada. Nela estava a janela, acompanhada da tia velha e da irmã mais moça. Viu de longe o namorado, mas não fitou os olhos nele. Tibúrcio pela sua parte não desviava os seus da formosa dama. Alfredo passou como sempre. Os dois amigos foram reunir-se quando já não podiam estar ao alcance dos olhos dela. Tibúrcio fez um elogio à beleza da moça que o amigo ouviu encantado, como se lhe estivessem a elogiar uma obra sua. Oh! Hei de ser muito feliz! Exclamou ele num acesso de entusiasmo. Sim, concordou Tibúrcio,
Creio que hás de ser feliz. Que me aconselhas? Mais alguns dias de luta, uns 15, por exemplo, e depois uma carta. Já tinha pensado nisso, disse Alfredo, mas receava errar, precisava da opinião de alguém. Uma carta, assim, sem nenhum fundamento de esperança, sai fora da norma comum, por isso mesmo me seduz. Mas como hei de mandar a carta? Isto agora é contigo, disse Tibúrcio. Vê se tens meio de travar relações com algum criado da casa, ou, ou o cocheiro do Tilbury. Exclamou triunfalmente Alfredo Tavares. Tibúrcio exprimiu com a cara o último limite do assombro ao ouvir estas palavras de Alfredo, mas o amigo não se deteve em explicar-lhe que havia um cocheiro de Tilbury meio confidente neste negócio. Tibúrcio aprovou o cocheiro, ficou assentado que o meio da carta seria aplicado. Os dias correram sem incidente notável. Perdão, houve um notável incidente. Alfredo passava uma tarde por baixo das janelas de Nela. Ela não olhava para ele. De repente Alfredo ouve um pequeno grito e vê passar-lhe por diante dos olhos alguma coisa parecida com um lacinho de fita. Era efetivamente um lacinho de fita que caíra no chão. Alfredo olhou para cima, já não viu a viúva. Olhou em roda de si, abaixou-se, apanhou o laço e guardou-o na algibeira. Dizer o que havia dentro da sua alma naquele venturoso instante é tarefa que pediria muito tempo e mais adestrado pincel. Alfredo mal podia conter o coração. A vontade que tinha era beijar ali mesmo na rua o laço, que ele já considerava uma parte da sua bela. Reprimiu-se contudo, foi até o fim da rua, voltou por ela, mas, contra o costume daqueles últimos dias, a moça não apareceu. Esta circunstância era suficiente para fazer crer na casualidade da queda do laço. Assim pensava Alfredo, ao mesmo tempo porém perguntava se não era possível que nela, envergonhada da sua audácia, quisesse agora evitar a presença dele e não menos as vistas curiosas da vizinhança. Talvez, dizia ele. Daí a um instante, não é possível tamanha felicidade. O grito que soltou foi de sincera surpresa. A fita foi casual. Nem por isso a adorarei menos. Apenas chegou à casa, Alfredo tirou o laço, que era de fita azul, e devia ter estado no colo ou no cabelo da viúva. Alfredo beijou-o cerca de 25 vezes, e se a natureza o tivesse feito poeta, é provável que naquela mesma ocasião expectorasse 10 ou 12 estrofes em que diria estar naquela fita um pedaço da alma da bela. A cor da fita serviria para fazer bonitas e adequadas comparações com o céu. Não era poeta o nosso Alfredo, contentou-se em beijar o precioso despojo, e não deixou de referir o episódio ao seu confidente. Na minha opinião, disse este, é chegada a ocasião de lançar a carta. Creio que sim. Não sejas mole. Há de ser já amanhã. Alfredo não contava com a instabilidade das coisas humanas. A amizade na terra, ainda quando o coração a mantenha, está dependente do fio da vida. O cocheiro do Tilbury não se teria provavelmente esquecido do seu freguês de uma noite, mas tinha morrido no intervalo daquela noite ao dia em que Alfredo foi procurar. É demais! Exclamou Alfredo. Parece que a sorte se compraz de multiplicar os obstáculos com que eu esbarro a cada passo. Aposto que esse homem não morria se eu não precisasse dele. O destino persegue-me. Mas nem por isso hei de curvar a cabeça. Oh! Não! Com esta boa resolução se foi o namorado em busca de outro meio. A sorte trouxe-lhe um excelente. Vagou a casa contigo à Adnela. Era uma casa pequena, elegantezinha, própria para um ou dois rapazes solteiros. Alfredo alugou a casa e foi dizê-lo triunfalmente ao seu amigo. Fizeste muito bem! Exclamou este. O golpe é de mestre. Estando ao pé é impossível que não chegues a algum resultado. Tanto mais que ela já me conhece, disse Alfredo, deve ver nisso uma prova de amor. Justamente. Alfredo não se demorou em fazer a mudança,
Dali a 2 dias estava na sua casa nova. É escusado dizer que o laço azul não foi em alguma gaveta ou caixinha, foi na algibeira dele.